Fala, meus queridos, na segunda parte, então, agora da nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o protegido, sobre o agente de segurança e sobre as vulnerabilidades possíveis, tá? Vamos começar trabalhando com todos os aspectos no que tange ao nosso protegido, a nossa autoridade, né? Então, a gente tem que sempre primeiro analisar a importância dessa autoridade. Essa autoridade, ela pode ser um ministro de um tribunal superior, por exemplo, que aí ela tem um tipo de importância. Ela pode ser um jogador de futebol, pode ser um jogador que é o VIP que a gente fala, né? Pode ser um jogador de futebol ameaçado, pode ser um prefeito que está indo discursar na véspera de uma eleição. Então, a gente tem que analisar qual que é a importância dessa autoridade. E a partir disso aí, a gente vai ver os tipos de graus de risco ou níveis de segurança que ela vai estar submetida. A gente tem três tipos que a gente vai delinear e todos dependem da circunstância, das ameaças, a segurança pessoal dela a que ela vai estar submetida. Então, no grau de risco reduzido, a pessoa não está sujeita aos riscos normais inerentes ao cargo que desempenha. Não tem risco. O cargo possui, mas ela nem está sujeita. Já no normal, ela está sujeita apenas aos riscos do cargo. O cargo possui riscos e ela está sujeita a esses riscos aí. O juiz do tribunal do júri, por exemplo, que condena, que vai sentenciar um assassino, ele vai estar sujeito aos riscos inerentes ao cargo. E o elevado ou especial, aí a gente já tem ameaças definidas ou está envolvido em uma situação de extraordinária e extrema relevância. Então a gente tem três graus de níveis de segurança, 3 graus de risco que a gente tem que analisar para ir começar a trabalhar nos sistemas, para começar a trabalhar em toda a segurança em volta dele. No grau de risco reduzido é caracterizado por uma avaliação que indica uma baixa probabilidade de ameaça ou incidente que possam comprometer a segurança do dignitário. E aí o que a gente vai trabalhar ali na segurança? Monitoramento básico, vigilância discreta e sem escolta constante, segurança passiva, o uso de sistema de alarme e câmera de vigilância, mas sem intervenções ativas frequentes, acesso controlado, restrições simples ao acesso de local, ao acesso aos locais onde o dignitário se encontra. Isso é reduzido. Aqui, provavelmente, a equipe de segurança vai falar, olha, provavelmente não vai dar merda, tá? Aqui não tem ameaça, aqui o cargo dele, apesar de ter algum tipo de risco envolvido, ele não está sujeito, porque ele está numa parte administrativa, porque até aqui não há uma probabilidade. Já no risco normal, implica uma situação em que existem ameaças conhecidas, mas que não são consideradas iminentes. O juiz do tribunal do júri, por exemplo. O que a gente tem então na segurança? Escolta ocasional, presença de agente de segurança em eventos públicos. O juiz está em eventos públicos, a gente vai ter que ter essa cápsula de segurança em volta dele, mas sem vigilância constante. Planejamento prévio, análise das rotas e locais antes das aparições do dignitário para identificar possíveis vulnerabilidades, que a gente vai falar também mais para frente. Reforço na comunicação, estabelecimento de canais diretos com força de segurança, PM, por exemplo, Polícia Civil, PF, etc., para uma rápida resposta em caso de necessidade. Já no grau de risco elevado ou chamado especial, a gente tem uma alta probabilidade de ameaças diretas à segurança do dignitário. E aí o que a gente tem? Escolta armada constante, presença contínua das equipes de segurança altamente treinadas e armadas, segurança física robusta, como implementação de barreiras físicas, detectores de metais e controle rigoroso de acesso aos locais frequentados pelo dignitário, a casa dele, os locais que ele vai almoçar, onde ele vai trabalhar, inteligência ativa. Agora, monitoramento constante da situação, incluindo ao redor do dignitário, incluindo análise de informações sobre possíveis ameaças. A inteligência ativa ela está sempre se antecipando a essa situação aí. Faz sentido isso aí, meus queridos? Vamos ver então uma questãozinha para inspetor de polícia judicial da FGV 2024. Os níveis de segurança ou grau de risco consistem na avaliação dos riscos envolvidos nos eventos ou situações em que o dignitário ou a autoridade se fizer presente. São referência para a intensidade das medidas de segurança necessárias para o estabelecimento do sistema de segurança. Divide-se em reduzido 1, normal 2 e especial ou elevado 3. É consenso na doutrina que o nível de segurança ou grau de risco especial ou elevado, esse é o nosso cara,
se aplica aos casos em que dignatário ou autoridade, a gente já sabe que tem que sofrer, cadê? Ameaças definidas ou estar envolvido em situação de extraordinária relevância. Na letra A gente tem, está sujeito somente aos riscos inerentes, esse aqui é o normal, que é o 2. Não está sujeito aos riscos normais inerentes ao cargo, esse é o reduzido 1, reduzido. Pronto. Acabou. O resto é invenção da banca. Tranquilo? Fácil, né? Ficou letra D de doidão. D de doidão. Além disso, a gente tem que analisar, o agente de segurança tem que analisar aspectos econômicos e políticos. Por isso que ele tem que ter um bom nível intelectual também. Ele tem que estar a par de como está a situação geoeconômica, política, social do país e do mundo. Então, tem que se atentar a inovações tecnológicas, evolução sociocultural, acesso à informação, se está acontecendo algum tipo de guerra, qual que é o tipo de partido, por exemplo, da nossa autoridade, partido político, se está acontecendo eleição, se tem ameaça, o que está acontecendo em volta dele. Esse é o raciocínio lógico. E temos que analisar também os recursos disponíveis, né? Disponibilidade financeira, treinamento e utilização de tecnologia. Por quê? E é uma questãozinha que cai muito em prova, né? Eu preciso montar um comboio para levar o meu protegido de um lugar até o outro, que seja da casa de campo dele até a cidade, da cidade até a casa de campo. A gente tem que ver o quê? Disponibilidade financeira. Não, ele precisa de 13 veículos, mas o que que a gente tem? Disponibilidade de recursos, de pessoa, de pessoal, né? Quantas pessoas a gente tem? Não, a gente tem X pessoas e a gente tem 5 veículos. Então a gente vai ter que fazer o comboio com 5 veículos. Não, mas a gente deveria fazer com 13, mas se não tem dinheiro, não tem o que fazer. Então a gente tem que analisar todos esses aspectos práticos também, que é uma questãozinha que gosta muito de cair em prova. O que que a gente tem que analisar? Tem que analisar a importância do protegido, o grau de risco a que ele está sujeito, a gente tem que analisar também recursos humanos, pessoas, infraestrutura, se a gente tem dinheiro, se a gente tem viatura, qual que é o treinamento das pessoas envolvidas para a gente conseguir montar um planejamento de segurança bom. A gente tem que saber em qual nível que ele está envolvido na sociedade, em qual esfera, qual contexto político, geográfico, geoeconômico, social. Isso tudo é importante, não é a modo bicho, né? Acho que faz sentido, né? Questãozinha de prova demais que cai isso aqui. E aí, a gente vai para uma questão que mata metade do pessoal na prova. Comportamento protegido. Nunca deixe o protegido mandar na segurança. Ah, não, mas é a autoridade que manda, ele vai querer mudar a rota do nada, ele vai querer sair do carro. É extremamente prejudicial para a segurança. Extremamente. Então, deve haver a compatibilização de medidas e procedimentos com a necessidade de liberdade e privacidade do alvo. Se a gente fechar muito ele, ele vai estar sempre. Se a gente falar assim para ele, olha, daqui para lá, sempre assim, a gente nunca conversar com ele, o que que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a querer da rotina que está programada, sair dos itinerários, ele vai querer sair do planejamento de segurança e aí fudeu tudo. Então, tudo que a gente tiver que fazer vai ter que ser baseado nos princípios da segurança, mas a gente tem que compatibilizar com a rotina dele exatamente para que tudo que a gente faça esteja dentro do que ele quer e que mantenha a segurança. Senão ele vai querer sair e fazer o famoso NHS. Na hora sai, é modo bicho, né? E aí fudeu. Alinhar quem decide no caso de eventos adversos, e em regra tem que ser quem? O chefe da segurança, obviamente. A segurança é um problema daqueles que têm encargo de proporcioná-la. Então, a segurança é nosso problema. O protegido não está nem aí para isso, é nosso problema. Só que a gente tem que ser esperto, tem que entender que a gente não pode enclausurar ele, porque ele vai querer ficar saindo do nosso planejamento. Não se pode envolver, constranger, prejudicar ou colocar pessoas estranhas, terceiros ou o próprio segurado em risco. Levar em conta a personalidade do alvo, imagem, ostentação, manias, hobbies, rotinas, né? E entrar em acordo a respeito da necessidade de imposição de limites, tanto à própria equipe quanto ao segurado, para ele não ficar mandando e daqui a pouco a gente sai da rota, a gente acaba indo para um ponto de risco no meio do itinerário e aí começa a descambar tudo. Falando da gente de segurança agora, quem que é esse cara? Quem que somos nós, né? Pensando na segurança pessoal. O profissional pode ser policial civil, policial militar, policial judicial, membro de segurança privada, tanto faz. É o cara que possui atribuição legal, tem uma lei, tem uma norma que
permite, que mandamental, né, que manda salvaguardar a integridade física e psicológica do dignitário protegido. A atuação sempre pautada no conjunto de métodos e procedimentos padronizados, além de corretamente assimilados e treinados por nós, né? Isso aqui que é o que a gente está vendo agora. Então, o que, que o agente de segurança tem que ter? Conhecimento técnico, né? O que, que é esse conhecimento técnico? Formação mais experiência prática. É isso. Logo, não basta eu ter apenas um papel, não, eu sou formado. Não, não basta apenas ter esse papel. Tem que trabalhar, tem que saber trabalhar, que é na prática que a gente vê como que as coisas funcionam, tá? Não dá para ser o teórico, né? Então são todas as técnicas adquiridas por meio da educação formal, treinamentos e experiências profissionais acumulados no decorrer da carreira. Controle emocional, isso aqui é inerente a cada um de nós. Está ligado ao comportamento e atitudes esperados do agente de segurança. Traduz gestos, qualidades psicológicas e morais requisitadas do profissional. Esse tipo de competência não se adquire por meio de cursos e formação. É inerente à personalidade de cada um, a qual pode contribuir ou não para o sucesso ao desempenhar a função de segurança. Então, um profissional de inteligência, ele tem que ter esse controle emocional, ele tem que ser calmo, ele tem que ser discreto, ele tem que ter um pensamento crítico, ele não pode perder a cabeça sempre, então ele não pode ter aquela agressividade absurda, tem que ter a famosa agressividade controlada e assim por diante. Então são várias competências que o profissional tem que ter e isso aí nasce com ele, é muito difícil a gente treinar. A gente pode melhorar, é claro, né? A gente pode suprimir o jeito que a gente é, mas a gente tem que entender que a gente nasce de uma certa forma, cada um de nós nasce de uma certa forma. E o conhecimento tático é a utilização do conhecimento técnico na forma e momentos adequados em campo. É o famoso. Não, como é que escreve? Que know-how, né? Olha o inglês fudido. Know-how. É saber como, é conseguir fazer. Então a tática engloba os aspectos técnicos necessários à atuação do agente de segurança, posicionamento, utilização de ferramentas e equipamentos, direção defensiva, ofensiva, evasiva, APH tático, defesa pessoal. Então é a técnica aliada a essa experiência aí, né, de como saber fazer. A gente separa esses atributos, por exemplo, são exemplos aqui, né? Eles não é apenas isso, mas são exemplos. Condicionamento físico, resistência à fadiga, atributos técnicos, né? Habilidade com armamento, defesa pessoal, primeiro socorro, salvamento aquático, contra-inteligência, tudo que a gente estuda para os concursos, se vocês forem fazer os concursos, MPU, policial da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de qualquer Assembleia Legislativa, de qualquer Câmara de vereador, da Câmara dos Deputados, policial STM, eu tô gravando aqui agora, daqui a um mês vai ter o concurso do STM. Todos esses itens aqui são itens do edital que a gente tem que estudar, pelo menos saber a teoria. Atributos psicológicos, né? Atenção, iniciativa, discrição, resistência à fome e à sede. Agora caiu no MPU, a calma, né? Aqui então são apenas exemplos de atributos, né? Atributos morais, lealdade, honestidade e coragem. Isso aqui está no manual do Exército, né, de Segurança Dignitária, está no manual da Polícia Federal também. Atributos intelectuais, né? Bom nível intelectual e cultural, compostura, domínio de idioma estrangeiro, atualização e contextualização a nível internacional, né? E aí, atributos esperados, segundo Vinícius Cavalcante, que ele tem um manual muito legal sobre segurança de dignatários. Só que aí ele vai explicando, né? Não é simplesmente uma palavrinha solta, ele contextualiza, né? O homem precisa ter um excepcional caráter. As pessoas que empregam a segurança estão quase literalmente colocando suas vidas nas mãos do agente ou guarda-costas, né? Então o cara não pode ser aquele sujeito, aquele indivíduo que se pagarem para ele, vai falar, não. Vou te dar 10 mil reais e na hora que a gente for atacar, tu vai embora. Tu finge que não aconteceu, vai amarrar o sapato, faz que nem o Roberto Carlos, né? Vai amarrar a chuteira. Pra quem não lembra, isso aí é só pra quem viu a Copa do Mundo de 2006. Roberto Carlos amarrando a chuteira. Professor, eu tenho 20 anos de idade, nunca vi. Procura no YouTube. Tô me sentindo velho agora.
O homem de segurança não pode ter vício em droga, narcóticos e álcool. Aí é óbvio do óbvio do óbvio, né? O profissional de proteção não pode apresentar registro de atividade criminosa ou condenação por prática de delitos, ou seja, os antecedentes criminais, né? Inclusive vocês que vão fazer concurso público, quando passarem na prova objetiva, passarem no TAF, passou no psicodoido, passou em tudo, exame de saúde, ocorre essa investigação social prévia de quais são os ocorrências que o cara tem, como é que é a vida dele, né? Tem gente que tem concursos que o órgão liga para vizinho para saber como é que o cara é. Ele faz muita festa, ele leva pessoas estranhas aí, ele é discreto, como é que é a atuação dele, né? Na vida privada. Quem quer que se dedique às atividades de segurança pessoal deve ser disciplinado, paciente, observador minucioso, dotado de boa memória, principalmente boa memória, e a gente tem que conseguir identificar rostos de pessoas, né? A gente tem que conseguir identificar o ambiente, a mudança no ambiente, se o ambiente está sendo alterado, tem muita gente chegando, tem muita gente saindo, tem pessoas com as mesmas vestimentas sempre atrás do nosso dignitário, tem pessoas que estão olhando muito para ele, a gente tem que ter, e essa boa memória ajuda nisso aí, fisionomia, a gente conseguir lembrar bem da fisionomia, porque tem muitos disfarces, né, que as pessoas utilizam dentro da atividade de inteligência, e história, cobertura e etc, então a gente tem que entender isso aí, a gente tem que estar sempre com essa atenção. Qualquer pessoa que se empregue como segurança pessoal deve ser capaz de permanecer num pico de eficiência ao longo de um dia inteiro de atividades. Por quê? Imagine que vocês passaram num tribunal e pegaram um plantão de 24 por 72 horas. São 24 horas em que vocês vão ter que estar trabalhando. Não, eu peguei 12 por 36, 12 por 24, 12 por 36, 12 por 72, pô, peguei o 12 por 36, 12 por 48, tanto faz a regime tem que estar bombando nessas 12 horas, nessas 24 horas. É isso aí, gurizada, tem que trabalhar. O guarda-costas ideal, além de ser conhecedor de técnicas de combate desarmado, além de estar familiarizado, achei que fosse deve estar familiarizado com armamentos de porte e perito em técnicas de tiro em condições de extremo estresse, estar atualizado quanto aos equipamentos de sensoriamento e alarme, ó, o CFTV, né? Alarme circuito fechado de TV, também deve ter uma boa formação profissional, né? Então vocês vão ver que depois que vocês passarem, entrarem no órgão, vocês vão fazer um curso de formação e vocês vão ter a formação continuada, também educação continuada, né? Hoje eu, como policial civil no Distrito Federal, passei no curso de formação, mas ainda todo mês, toda semana eu consigo fazer cursos, sejam eles EAD, sejam eles presenciais, né? Então de tiro avançado. A gente tem também, por exemplo, aqui de extremo estresse, né? A gente tem sobrevivência policial, a gente tem tiro sob estresse. Então são vários cursos extremamente importantes. Lembrando que não é só a teoria que faz um bom profissional. A teoria, a primeira é a pontinha lá do iceberg. A gente tem que ter, na verdade, muita prática, muita experiência em campo. A gente tem que conseguir atuar na prática. 7. O agente de segurança ou guarda-costas tem de penetrar obrigatoriamente na intimidade dos segurados, deve manter uma postura crítica, se autopoliciando de forma a não exercer intromissões absolutamente necessárias. Porque eu tenho que conhecer meu dignitário. E aí, dando exemplo esdrúxulo, talvez, mas prático, né? Tem que entender que às vezes a gente vai estar fazendo a segurança pessoal de uma autoridade que está indo no motel com a amante. Então eu tô penetrando demais na intimidade pessoal e ele permite isso aí. Só que eu não posso ficar falando pra ele, olha, cara, tu tá errado, meu querido, meu patrão, não é assim que se faz, a tua esposa, não. A gente vai acabar penetrando, mas a gente tem que atuar de uma maneira sempre imparcial e impessoal. 8. O segurança pessoal é por excelência um planejador, porque a gente está sempre fazendo planejamento de segurança, planejamento de segurança orgânico, PSO, ou Placegor, que a gente chama, né? Ou mesmo um planejamento de segurança de um itinerário do nosso dignitário, de uma rotina somente da manhã, por exemplo, uma manhã turbulenta que ele vai ter, de um planejamento de segurança de um final de semana, a gente vai estar sempre planejando. Sempre, tudo advém desse planejamento prévio, de como é que a gente vai iniciar e como é que a gente vai terminar. A gente planeja cada passo, é uma historinha que a gente começa no início, tem um meio e tem um fim. A gente sempre tem que ficar analisando possíveis desdobramentos, bons e ruins.
O agente de segurança deve trabalhar bem em equipe, até porque não é bom, a doutrina informa que não é bom a gente trabalhar com um agente de segurança, o famoso mosca, só esse cara que é o VIP, o agente de segurança está atrás, a gente está andando aqui para frente. Não dá, porque às vezes a gente precisa de um motorista, ele está se deslocando, como é que eu vou ser o motorista e o agente e o mosca? Eu vou dirigir para ele, na hora que estaciona ele sai e fica sozinho, eu tenho que correr para ir atrás dele. Eu não tenho ninguém nas alas, eu não tenho ninguém na frente, eu não tenho ninguém na retaguarda. E aí, como é que funciona isso ainda? Então, sozinho a gente não trabalha, a gente tem que trabalhar sempre em equipe. Pronto, tá aqui, ó. Por exemplo, um losango com 4 pessoas que a gente vai trabalhar, né? Essa cápsula de segurança, mas aqui trago como exemplo esse losango, como o mosca aqui, que a gente vai trabalhar também esse cara, que é o cara que fica muito junto do VIP, o cara que fica atrás um pouquinho pro lado direito do VIP. Então a gente tem sempre uma cápsula de segurança, pelo menos 2 pessoas, né? Então 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem equipes, então a gente tem essa equipe, a gente vai ter uma outra equipe velada, a gente vai ter uma equipe ostensiva, essa é a equipe aproximada, por exemplo. A gente vai trabalhar com uma equipe de segurança, a gente vai trabalhar com uma equipe precursora, a gente vai trabalhar, que chega antes no local, a gente vai trabalhar com vários tipos de equipes diferentes. Então eu tenho que saber trabalhar bem em equipe. Eu não posso ter esse ego para querer fazer do meu jeito, não conseguir sempre trabalhar com planejamento. Não consigo obedecer o planejamento, eu gosto de mudar no meio do caminho. Ferrou. Não dá para ser um agente de segurança. Existe atualmente uma forte tendência para avaliar-se o profissional de segurança pelo tipo de calibre das armas que ele porta. Embora tal fator tenha importância em situações e cenários específicos, ele não é determinante para a profissão de segurança pessoal. As armas existem para serem mantidas no coldre. A gente sempre trabalha com a famosa prevenção. Prevenção. A segurança de dignitários. Eu não quero me aparecer, eu não quero trocar, não, eu vou trocar tiro, porque daí eu vou mostrar pro cara que eu sei, e aí eu vou, não, não é isso que a gente quer, não, porque eu vou colocar uma submetralhadora, eu vou botar embaixo do casaco aqui para eles verem que eu tô, não é assim que funciona, temos que ser discretos. Ah, se tudo der certo, ninguém vê a gente, ninguém vê que tem um agente de segurança lá, e o dignitário ele consegue ir pro jantar dele, pro almoço, conversar com os amigos, com as outras autoridades, com os companheiros de trabalho, voltar para casa se estiver tudo certo. Então não é o tipo de calibre, o tipo de arma mostrar a gente não está numa segurança ostensiva, a gente não está numa polícia civil, numa polícia federal, numa PRF, numa investigação, não. A gente está lá para garantir a segurança física e psicológica dele e deixar ele, o dignitário livre para que ele possa atuar bem. Ele tem que se sentir confortável. Imagina, ele tá lá sentado almoçando e tá a gente aqui atrás com uma K-47 aqui. Pá, não, porque eu sou o pica, eu sou foda. Aí já aponta, não, ninguém chega perto dele. Não existe isso, né? Então, não não dá, não é, a gente não precisa ser aqueles agentes fortes, corpulosos, musculosos, com arma, não. É ser discreto, é trabalhar da forma mais econômica possível, mais eficiente e deixar o dignitário pelo menos achar que ele tem uma vida mais normal possível. Tranquilo, meus queridos? Para finalizar a aula, a gente vai falar sobre as vulnerabilidades, né? Então, são deficiências ou falhas no sistema de segurança que favorecem qualquer ação contra a nossa autoridade. Esses são os tipos que a doutrina entende como consenso na rotina, improvisação, desmotivação, despreparo profissional, falta de informações, falta de interação entre o dignitário e a segurança. Fala rapidamente sobre cada um deles. Rotina. Quando o dignitário segue uma rotina rígida, torna-se mais fácil para alguém com intenções maliciosas prever seus movimentos e planejar ações contra eles, né? Então vocês vão ver que a rotina de segurança deve ser mantida, a rotina no que tange a procedimentos de segurança, mas a rotina do dignitário ela não pode ser a mesma sempre. Imagina se todo dia ele sai às 8 da manhã de casa, percorre o mesmo itinerário todo santo dia. É muito fácil a gente fazer um atentado contra ele, né? Então, a ideia é que a gente modifique a rotina, modifique o sistema, o planejamento de segurança, a cápsula, que a gente modifique os itinerários, que a gente tenha vários itinerários, que a gente vai trabalhar também eles. Então, a rotina é uma vulnerabilidade. Improvisação. Improvisação é o famoso NHS. Professor, o que é NHS? Na hora sai.
Não dá para ser na hora sai, né? Não dá para ser NHS. A falta de planejamento e dependência de decisões improvisadas em momentos críticos podem não, vão comprometer a segurança e eficácia das operações, né? Não pode haver a famosa delegação ou relegação do planejamento de segurança. Eu não posso delegar o planejamento nem cagar para ele. Não posso fazer isso aí. Somos nós, a equipe de segurança, que devemos fazer esse planejamento e bem feito. Desmotivação, obviamente, né, pode resultar em falhas na execução de protocolos da vigilância, comprometendo a segurança do dignatário. Tá, não estou muito afim, pega o celular e fica aqui, ó. Pá, pronto. Já abriu uma puta de uma brecha ali na segurança pessoal dele. Né? Despreparo profissional, a mesma coisa, né? Capacitação adequada, minimiza a negligência, imperícia, imprudência e a possibilidade de insucesso, né? Falta de informações, isso aqui é importantíssimo, a inteligência, trabalho com informações, a gente vai trabalhar junto na inteligência, principalmente nos órgãos públicos, né? Quanto mais informações obtiverem, não é obterem, é obtiverem, né? Melhor e mais segura se tornará a realização da produção do dignitário. A falta de informações leva o sistema de segurança a atuar sem objetividade, porque eu não sei qual que eu vou planejar, vou fazer um planejamento de segurança com um objetivo simples e impedir que o grupo X ataque o dignitário, porque ele está sendo ameaçado pelo grupo X. Mas eu não sei, se eu não sei que o grupo X está ameaçando ele nas redes sociais, faltou objetividade no meu planejamento. Não fiz um planejamento contra o ataque do grupo X e o grupo X tinha falado no Facebook, no Instagram, qualquer rede social, queria atacar e atacou durante um comício, por exemplo. E aí a gente vai sofrer as consequências, né? Falta de interação a falta de interação entre entre os seguranças e o dignitário. Sem a colaboração do dignitário, a implementação das medidas pode ser dificultada e vai ser dificultada. Se a gente fala, não, é melhor o senhor fazer isso, isso e isso, e ele falar, não, não é assim que vai ser, aí ferrou tudo, né? É crucial que o dignitário esteja ciente e cooperativo com as diretrizes de segurança para garantir sua própria proteção. Os protocolos, procedimentos e diretrizes devem ser obedecidos, ensaiados, e a gente tem que conseguir integrar tudo isso aí com a vida pessoal e com o máximo possível com o que o dignitário quer, desde que isso não desproteja ele. Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha então agora de agente da Polícia Judicial FGV 2024. As vulnerabilidades são deficiências ou falhas no sistema de segurança que favoreçam qualquer ação contra a autoridade. E aí tem o tipo, né, rotina, improvisação, desmotivação, despreparo, falta de informação e falta de interação. Na categoria improvisação, ele falando no que se refere à vulnerabilidade, eu quero afirmar que eu quero saber da improvisação. Ele fala, letra A, rotina e desinformação gera desatenção dos agentes de segurança, acarretando consequências negativas ao sistema de segurança. Não, eu estou falando aqui de rotina e falta de informação, né? Não é esse. B, o conhecimento antecipado e análise da programação são uma imposição que não se pode delegar ou relegar. Foi exatamente o que a gente falou, né? Não pode haver delegação ou relegação. Eu não posso pegar o planejamento de segurança e cagar no pau ou delegar para outro fazer NHS. Não. Então é a improvisação mesmo, aqui da letra B de bravo. C. Toda atividade da autoridade divulgada de conhecimento público se torna um dado para o planejamento de ações diversas. Perfeito, né? Então aqui pode ser, na verdade, a, a informação para o outro, né? Ou seja, eu estou vazando a informação e permitindo que os perpetradores saibam da rotina, por exemplo, do meu dignitário. D. A capacitação adequada minimiza a negligência, imperícia, imprudência, a possibilidade de insucesso. A gente já sabe que é o despreparo profissional, essa vulnerabilidade. E a falta de informações leva o sistema de segurança a atuar sem objetividade. A gente está falando aqui também sobre a informação, falta de informações. Então, fechamos com com a letra B de bravo. B de bravo. E finalizamos então aqui agora a segunda parte da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando, entendendo, evoluindo e prontos para destruir a banca, meus queridos. Valeu!